Estamos em contato agora com Humberto Casagrande Neto, que é presidente aí do superintendente-geral do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Humberto Casagrande, boa tarde. Olá, Denise, boa tarde a você e todos os telespectadores. Bom, Humberto, nós vamos falar também de uma sugestão que você tem para o governo equacionar essa questão fiscal, né, do fique em casa e toda essa estratégia de combate à pandemia de coronavírus, mas antes eu queria saber como é que o CIEE está se posicionando em relação a essa questão do emprego, já que ele cuida do estágio, de aprendizagem, para os mais jovens, esse atendimento que se tem. Há uma estratégia nova para fazer frente ao desemprego, que também é uma realidade em função da pandemia? Temos sim, Denise. Nós estamos apresentando ao governo, já mandamos para o Ministério da Economia e outros órgãos da administração, uma proposta que seria utilizar 1% dos recursos destinados ao combate do coronavírus, segundo o Ministério da Economia, que seriam 600 bilhões o total. Se o governo destinasse 1% disso, que seria 6 bilhões, nós conseguiríamos criar rapidamente, em torno de 30, 60 dias, 400 mil empregos para jovens, porque nós temos 3 milhões de jovens na fila. Nós recrutaríamos esses 400 e começariam a trabalhar. E como isso seria feito? Um aprendiz custa, durante 2 anos, R$30 mil. Se nós contratássemos 400 mil aprendizes para trabalharem durante 2 anos, eles custariam 12 bilhões de reais. Ora, se o governo pagasse a metade desses salários e a pequena e média empresa pagasse a outra metade, o governo teria uma despesa de 6 bilhões durante 2 anos. E com isso nós estaríamos criando 400 mil vagas de emprego, que achamos ser muito mais efetiva. Apenas para comparação com essa carteira verde e amarelo, ela se propõe a gastar 10 bilhões de reais e não cria os mesmos empregos que nós nos propomos a criar e não apresenta o mesmo resultado. Então essa nossa proposta foi para lá encaminhada e esperamos que o Ministério da Economia acolha essa proposta no bojo do conjunto de medidas que estão sendo tomadas para amparar a sociedade, as empresas, de forma geral, nesse problema do coronavírus. Agora, sem a adesão do governo a essa proposta, como é que está sendo o encaminhamento do trabalho do CIEE? Bom, nós estamos com os nossos jovens fazendo a capacitação à distância. Nós temos a tecnologia para fazer totalmente a capacitação à distância. Então, esses jovens, eles gastam 30% do tempo deles na capacitação e 70% nas empresas. Nós conseguimos rapidamente virar toda a capacitação para EAD e com isso eles fazem as aulas em casa. Eles têm o que fazer, consomem o tempo e não ficam devendo horas para o futuro. Então isso está tudo resolvido. Com relação à atuação nas empresas, aqueles 70% do tempo deles, está a depender do setor de atuação de cada empresa. Naquelas empresas onde está permitida a atividade normalmente, eles lá estão trabalhando. Nas empresas onde está recomendado permanecer em casa, eles estão, então, ficando em casa. Já os estagiários estão também trabalhando, os que podem, e recolhidos os que não podem. Mas nós estamos atuando normalmente, temos hoje, Denise, 4.700 vagas ainda que estamos oferecendo somente para o estado de São Paulo. Existem entrevistas online que se faz, e dentro do possível, respeitando todas as regras dos médicos, as regras sanitárias, a atuação segue relativamente normalizada. E como é que o jovem pode ter acesso tanto a esse curso online, aprendizado, qualificação, que é fundamental, inclusive para se manter atualizado diante de toda a condição de desfavorável do mercado de trabalho, e também para quem busca uma vaga? É só entrar no nosso site, que é o www.ciee.org.br, e ali ele vai encontrar o caminho das vagas. Existe também os concursos públicos, que atualmente são feitos dentro de casa. Nós desenvolvemos uma tecnologia e hoje, por exemplo, existe concurso público para a Prefeitura de Taubaté,
para outros órgãos públicos e as provas são feitas no computador dentro de casa. E, além disso, eles poderão ter acesso ao chamado Saber Virtual. O Saber Virtual é um conjunto de 35 cursos que é aberto para qualquer jovem, desde o ensino de pacote Office, aprender a mexer com a internet, fazer seu currículo, mundo do trabalho, como utilizar melhor o seu tempo, profissões do futuro. São vários ensinamentos que estão nesses cursos e totalmente gratuitos. O jovem não paga nada, basta fazer a sua inscrição nesse nosso site e ter acesso a todos esses cursos. O momento agora é muito bom para o jovem investir na capacitação. O mercado de trabalho é muito competitivo e há que se aproveitar esse tempo disponível agora para fazer cursos, para ler, para estudar, para melhorar a capacitação, porque quando tudo se normalizar, na busca por uma colocação, o jovem estará fortalecido e mais bem preparado. Agora, Humberto, você tem muita experiência no mercado financeiro, muitos anos, depois é que você acabou indo para o CIE, e com base nessa tua experiência, você está fazendo uma proposta para o custeio de todos esses gastos a mais que o governo está tendo por causa da pandemia, do isolamento social, do fique em casa, que é a recomendação para que as pessoas não exerçam atividades, a não ser que possam fazer de casa, para evitar o avanço da pandemia. E seria o Corona Bond, é isso? Exatamente, Denise. Na verdade, esse problema que nós estamos vivendo, ele tem dois componentes, as despesas e as receitas, da onde virá o dinheiro para contemplar isso. No momento em que você fala, fique em casa, você não pode sair às ruas, colabore com a população, você está dizendo para o cidadão interromper o trabalho dele. Então, há que ter uma compensação do governo para isso. Isso acontece em várias situações parecidas com essa. Então, as empresas pequenas e médias deveriam receber o seu faturamento médio, aquilo que vinha faturando na média por mês. O profissional liberal receber os seus honorários. As pessoas receberem aquilo que vinha faturando, porque torna-se uma obrigação do governo, se ele dá uma ordem de parar, ele tem que oferecer uma contrapartida, que são esses recursos. E não é muito o que nós estamos assistindo. Utilizando contas e cálculos do próprio Ministério da Fazenda que estão disponíveis, chegamos à conclusão que algo como 500, 600 bilhões de reais seriam suficientes para fazer isso. Ou seja, você irrigaria a economia, as empresas, as pessoas, tiraria essa tensão do ar que se manifesta hoje nessas várias manifestações públicas e outros problemas. Você deixaria as pessoas tranquilas até o momento em que fosse correto e necessário voltar ao trabalho. Acreditamos que com 500, 600 bilhões de reais isso seria possível. Ora, 600 bilhões de reais parece uma montanha de dinheiro, e realmente é. Só que quando comparada com o PIB brasileiro, é menos que 10%. E quando comparado com a dívida pública brasileira, que hoje está em torno de 4,2 trilhões de reais, isso dá em torno de 15%. Então, qual é a proposta? O governo emitiria um novo título público. Como se sabe, o governo tem uma série de títulos públicos negociados no mercado, e esses títulos são negociados diariamente, inclusive no Tesouro Direto. O que seria feito? Esse título se chamaria NTN-VC, Notas do Tesouro Nacional Coronavírus, certo? Esse título, então, seria emitido, ele teria um prazo de 20 anos e o governo pagaria IPCA mais 2,5%. Esse título seria colocado junto aos bancos, aos investidores, aos fundos de investimento, seguradoras, todo mundo poderia comprar e você estaria, ao mesmo tempo, ajudando a nós vencermos esse problema que caiu do céu na nossa cabeça e seria remunerado, longe de ser qualquer coisa compulsória, como tivemos no passado. E as pessoas seriam obrigadas a comprar, os bancos teriam que comprar, como foram aqueles famosos títulos da privatização e outras coisas. Nada disso. É uma proposta de que os recursos seriam voluntariamente comprados.
Eu acredito que haveria uma grande adesão da população, porque todo mundo quer ajudar, todo mundo quer participar, e esses recursos existem e estão aí no mercado. E com isso, qual seria a grande vantagem? Os menos crédulos poderiam dizer, ora, mas existem tantos títulos aí no mercado, por que mais um? Qual a diferença? A diferença é que nós estaríamos apartando da dívida pública a questão do Corona Bond, porque o Corona Bond não diz respeito a uma gestão ruim do Estado que fez uma dívida. Ele não é uma contrapartida do investimento. Ele é, sim, uma obra do acaso, algo que aconteceu de uma forma desastrosa e que nós temos que arcar com este custo. Então, nós teríamos 20 anos para pagar, a sociedade teria 20 anos para pagar a conta deste episódio e levaria isso apartado do restante das contas públicas. Com isso, nós poderíamos manter a mesma meta de superávit, de déficit fiscal e tudo mais. E esses recursos, Denise, serviriam não só para as pessoas, mas também para atender a todos os canais que estão hoje sobre o governo, que são amparo aos estados e municípios, a questão de compras de remédios, hospitais de campanha que estão sendo montados, a questão do emprego, a questão da renda perdida do trabalhador das empresas, tudo isso está quantificado em trabalho do próprio Ministério da Economia. Então, no nosso entendimento, o trabalho está bem montado em como gastar esse dinheiro. E da onde vem o dinheiro? Até agora, pressupõe-se que é de emissão de dinheiro ou da gestão da dívida pública normal, como vem sendo. Mas como o Brasil está devendo muito, essa dívida pública tem crescido muito, se nós não fizermos esse Corona Bond, quando passar esse episódio, os analistas do mercado vão dizer, ora, o Brasil já está com uma dívida próxima de um PIB, isso era 50%. Um país como o Brasil dever um PIB ou 90% de um PIB na dívida não é uma coisa razoável. As agências de rating vão começar a questionar e o mercado vai começar a questionar, podendo criar, inclusive, um questionamento sobre a capacidade de pagamento do governo na dívida pública. E isso seria muito ruim para a nossa retomada do crescimento, para o nosso soerguimento. Caso esse bônus fosse lançado, o analista financeiro diria o seguinte, ora, o Brasil tem uma dívida comportada de 75%, 80% do PIB e, além disso, ele tem um Corona Bond, que foi um episódio nefasto que aconteceu e que ele vai pagar em 20 anos. Agora, essa proposta... Então, nós acreditamos que seria muito bom. Essa proposta já foi encaminhada, Berto? Nós estamos encaminhando essa semana para o governo, juntamente com aquela outra que eu citei inicialmente, da criação dos empregos, porque entendemos que essa dos empregos também estaria correlacionada com essa do Corona Bond. Então, nós estamos encaminhando para o Ministério da Economia essa proposta e nos colocando à disposição para debater o assunto. Perfeito, nós conversamos aqui com Humberto Casagrande Neto, que é superintendente-geral do CIEE, que é o Centro de Integração Empresa-Escola. Humberto Casagrande, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado pela oportunidade.